Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma semana, mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo como instrumento artístico. Nós vamos falar lá na página 106, tá? Capítulo 6, aqui. E vamos falar sobre o corpo como instrumento. Bom, ao longo de muitos anos, o corpo sempre serviu como uma forma de expressão, né? E além disso, vocês já pararam para reparar que o jeito que a gente se veste, as roupas que a gente usa, até os tecidos, enfim, o nosso estilo, ele é determinado por padrões, tá? Ele é determinado pela sociedade. E muitas vezes, assim, por exemplo, aqui na sociedade que a gente vive, a gente usa um estilo de roupa, as pessoas que moram em outro país, em outro continente, ou até mesmo se a gente for parar para pensar, quem mora no Rio Grande do Sul, talvez vai usar um tipo de vestimenta diferente pelo clima, por conta das tradições locais, ou quem mora lá no Nordeste vai usar um tipo de roupa por conta também do clima, das tradições locais. Então, o jeito que a gente se veste, ele tá totalmente relacionado a um padrão que a sociedade nos impõe, né? Que é da sociedade que a gente faz parte, né? E é inevitável, a gente acaba de forma involuntária querendo ser aceito, enfim, acaba incorporando isso. E assim também outras sociedades seguem padrões. E aí aqui vocês estão vendo uma imagem de indígenas com uma pintura corporal, né? A pintura corporal dos indígenas a gente chama de grafismo, tá? Que são esses traços, esses desenhos, são padrões geométricos que eles utilizam, que eles pintam no corpo. E eles, para fazer esses desenhos, eles seguem características da tribo deles, né? Então, cada tribo tem seu jeito, seu estilo de pintura, de desenho corporal. E isso é um padrão imposto ali dentro, né, da tribo deles. E não só nos indígenas, que usam o corpo como uma forma de expressão, nós temos outros grupos, né? Por exemplo, vários povos africanos também seguem padrões de pintura, né, no corpo. Então aqui a gente vê mãos de uma mulher de uma tribo hindu, né? A pintura feita nas mãos. Então, vários grupos de povos africanos possuem essa característica da pintura corporal. Então, as pinturas nas mãos, as pinturas no rosto, né? E esses desenhos, gente, eles são feitos nas mãos das mulheres nos dias que antecedem o casamento delas. E então eles fazem esses desenhos, esses enfeites, né? Eles enfeitam os pés, as mãos com esses desenhos, inspirados na natureza, inspirados em traços que lembram essa temática floral, tá? Então, essa pintura corporal faz parte da passagem, dessa passagem de vida, né? Da vida solteira para a vida de casada. Então, é uma tradição da cultura hindu, né? E aí eles usam a rena, que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quando a gente vai na praia, a gente vê muito disso, né? Que é uma planta que tem esse nome, e aí eles tiram o pigmento dessa planta e fazem esse desenho, essa pintura nas mãos, tá? Então, aqui no livro de vocês, na página 103, a gente tem até mais exemplos de imagens desse estilo de pintura feita pelos hindus. Aqui, gente, nós temos uma pintura, no nosso livro a gente também tem uma referência, tá? De uma mulher de uma tribo Surma, tá? Que é uma tribo africana, tá? Que fica no sudoeste da Etiópia. Então, uma pintura corporal, aqui a gente vê no rosto essa pintura dela. Observem também os adornos, né? O alargador na orelha, né? A gente tem muitas, às vezes, meninos, até meninas que usam, né, alargador, mas olha só como isso dentro de uma cultura, dentro de uma tribo, tem uma simbologia totalmente diferente, às vezes, do que quem usa também, né? Que não pertence a esse grupo de pessoas.
Além disso, eu quero falar para vocês, eu quero ler aqui na página 104 para vocês. Quero ler porque quero ser fiel ao que diz aqui no texto e achei bem interessante, onde vai falar um pouquinho sobre essa questão da pintura na pele e falar um pouquinho também sobre a tatuagem, porque a tatuagem também é uma pintura na pele, né? Então, para cada povo, gente, as pinturas na pele, elas têm um significado diferente, tá? Uma simbologia diferente. Então, para algum tipo de pintura ou para algum tipo de povo vai representar fertilidade, força, poder, transição de fases da vida, como a gente viu agora, né, do grupo das tribos hindu, expressão de fé, enfim, identificação dentro de um grupo, né, essa pintura corporal. E a tatuagem, então, por exemplo, ela atualmente é muito comum entre diversas pessoas e de idades variadas, tá? Ela também é um tipo de arte corporal que, segundo alguns estudos, ela existe desde o Antigo Egito. No século XIX, gente, a tatuagem ela ficou muito popular no mundo ocidental, principalmente porque os marinheiros, tá, ingleses, mas também os prisioneiros usavam esse tipo de tatuagem. E usavam tatuagem, né? E por conta disso, acabou que a tatuagem ficou associada à marginalidade. Então, acabou tendo uma característica negativa por conta dos prisioneiros usarem muito a tatuagem. Enfim, esse caráter pejorativo, ele foi desaparecendo ao longo dos anos, tá? E a tatuagem acabou se tornando muito popular nos anos 70, na década de 1970, tá? Quando passou a ser usada por surfistas dos Estados Unidos. E aos poucos ela foi sendo incorporada por diversas pessoas de diferentes culturas ocidentais, né? De diferentes culturas, né, ocidentais, que usam a tatuagem, usam os desenhos na pele como uma forma de expressão de ideias, de valores, de sentimentos, enfim, com uma simbologia. Então, olha como muitas vezes o fato da tatuagem ser usada muitos anos atrás por prisioneiros e pelos marinheiros ingleses, ela ficou com uma característica pejorativa, né? Mas que ao longo dos anos isso foi se perdendo também. Enfim, e aí tem aqui no quadrinho logo abaixo, falando um pouquinho sobre a história da palavra tatuagem, né? Que teria sido originada, né, do inglês, uma palavra francesa e depois uma palavra inglesa, né? E que ela foi criada por uma pessoa que viu, que foi uma viagem no Tahiti, que viu um grupo, uma tribo, fazendo, né? Tipo assim, implantando pigmento na pele dos pertencentes do seu grupo com ossos, com agulhas de ossos e pigmento de plantas, né? E o barulhinho que isso fazia parecia com o som do tatu, tatu. E aí virou tatuagem, né? Enfim, foi mais ou menos dali que surgiu o nome. E aí, por último, eu quero falar para vocês de uma artista, tá? Uma artista bem interessante, que é a Alexa. Essa artista, ela pinta o corpo das pessoas, mas ela pinta o corpo das pessoas de uma maneira que parece que a pessoa, ela tá dentro da obra de arte. Vocês já viram isso? Então, observem lá na página 105 de vocês, tá? Tem um exemplo dela pintando uma pessoa. Então, ela pinta o corpo da pessoa, a roupa da pessoa e faz com que depois com a foto e com o vídeo, parece que a pessoa está dentro da obra de arte, ou que a pessoa e a obra de arte são uma coisa só, né? Então é tipo um manequim vivo que a gente fala para esse estilo de obra que ela faz. Então aqui a gente tem algumas imagens, tá? Vou fechar aqui um pouquinho meu campo aqui, isso. Algumas imagens para vocês verem, tá? Dela pintando as pessoas. Então a imagem que ela pinta, né, a forma, ó, aqui ó, tem uma sala, gente, aqui ó, de verdade, é uma foto isso, e ela pintou esse homem, a roupa do homem, os objetos, mas ela pintou de uma maneira que parece que a pintura, parece que é uma pintura, não parece que é uma imagem que tem uma pessoa de verdade aí, enfim, né? Então é bem interessante o trabalho que ela desenvolve, que essa artista desenvolve. Então ela usa o corpo humano como suporte para suas obras de arte. Bem interessante, né? Deixa eu passar aqui, tem mais uma imagem para mostrar para vocês. Olha aqui, né? Mais uma pessoa que ela pintou e a impressão que dá
que na verdade não tem uma pessoa aí, que é uma pintura mesmo, né? Então ela faz essa ilusão, dando volume, enfim, trabalhando com o tridimensional, e aí dá a impressão de que obra, fundo, pessoa é tudo uma coisa só, né? É um trabalho bem interessante que essa artista desenvolve. Então ela mistura pessoas e a obra. E aí nós temos ainda lá na página 106 também um trabalho de pintura corporal de um artista italiano, tá? Em que ele pintou, deixa eu voltar aqui agora pra gente se ver de novo, e deixa eu abrir aqui a minha câmera, eu vou mostrar pra vocês. E ele pintou aqui, gente, parece um sapo, né? Não parece um sapo? Uma rã? E agora eu quero que vocês olhem com muito cuidado ali no livro de vocês, olhem bem de pertinho, observem, pois aqui não tem um sapo não, gente, tá? É uma pessoa, se vocês olharem aqui no cantinho, tem os pés dela, deixa eu achar minha mão aqui, gente, que eu não tô conseguindo me localizar, aqui. Ó, aqui tem os pés de uma pessoa, as pernas, é uma pessoa deitada, aqui é um braço, então observem lá para vocês verem, né? E bem interessante também o trabalho desse artista que faz pintura corporal, e aí essa pintura corporal ele transforma as pessoas em bichos. Bom, gente, então, olha só, a atividade de hoje, ela é uma atividade simples, tá? Porém, pode ser que talvez você não tenha o material para desenvolver a atividade. Então, você vai ter que criar um pouco aí. Então, o que você vai fazer? Eu quero que você faça uma pintura corporal em você. Prof. Como que você vai fazer? Eu quero que você pesquise, procure, gente. Procure aí na internet, faz uma busca no Google, procure tribos, pode ser tribos indígenas, pode ser africana, enfim, procure referência em alguns povos que trabalham a pintura corporal, tá? Não precisa ser nenhum desses que a gente viu. E eu quero que vocês tentem reproduzir uma pintura corporal, né? Do jeitinho de vocês aí no corpo de vocês. Vocês podem usar o rosto, as mãos, pode usar o braço, tá? Então vai depender de como vocês acharem, do que vocês tiverem aí de fácil acesso. Pode usar tinta guache, pode usar maquiagem, lápis de maquiagem, pode usar canetinha, tá? Ou caneta hidrográfica para fazer a parte preta. Ou se prof, eu não tenho nada, então pegue um papel, desenhe os traços da pintura corporal que você vai se inspirar, porque essas pinturas elas sempre são inspiradas em alguns elementos da natureza, alguma coisa nesse sentido. Então, vou pegar uma tribo indígena, então verifique lá, né, alguns traços que eles desenvolvem, faça isso numa folha, recorta e aplica aí na sua pele, tá? Então hoje é uma atividade meio diferente. Essa atividade é bem bacana da gente fazer lá na sala de aula, né? Dá pra um pintar o outro, enfim, já fiz algumas vezes isso. Mas aqui a gente vai adaptando e quando nós estivermos juntinhos, a gente vai tirar o atrasado e fazer essas atividades diferentes juntos, tá? Mas por hora é isso que eu quero que vocês façam. Depois registrem, façam uma foto. Fiz a minha mão, põe a mão aqui, ó, metade da mão no rosto para parecer para eu saber que é você, que é o seu trabalho, né? No braço. Vou fazer nas pernas. Professora, eu já fui uma vez viajar para Salvador e lá em Salvador, nas ruas, eles fazem isso, eles pintam o corpo da gente porque tem uma referência à cultura africana. Perfeito. Pensa lá. Pesquisa, faça uma pesquisa de imagem e depois traz isso pro seu corpo, tá? Em alguma parte do seu corpo. Não precisa ser uma coisa grande não, tá, gente? Faz lá numa partezinha e depois você fotografa e manda pra mim. Se quiser também, espera aí na live, mostra pra mim na live que eu vou ficar bem feliz de ver também, tá? Beijo grande, até daqui a pouco.